Olá, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 12 de agosto, o A Notícia de Frente está no ar. E hoje, como toda segunda, temos entrevista especial e a gente recebe aqui nos estúdios do A Notícia de Frente o vice-prefeito de Cuiabá, Nilvan Ribeiro. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao A Notícia de Frente. Obrigado, Nayara. É um prazer estar aqui com vocês. Cumprimentar toda a população cuiabana, cumprimentar também o Lúcio, cumprimentar o Antero e dizer que é um prazer e uma honra estar aqui conversando com a população cuiabana. Vice-prefeito, eu quero começar falando aí de uma notícia que foi divulgada pela imprensa de um possível convite do PROS para que o senhor se filiasse ao partido e saísse candidato à Prefeitura de Cuiabá. O senhor confirma aí esse convite, essa possibilidade de sair candidato rompendo aí com o prefeito Emanuel Pinheiro? Nayara, eu tenho conversado com muitos partidos, tá? Não só com o PROS, tenho conversado com o PROS, tenho conversado com Cidadania, tenho conversado com o DC, tenho conversado com alguns agentes do PSL e do Podemos, inclusive. E a gente está conversando política, não quer dizer que eu estou conversando com um partido, que eu recebi um convite e vou para um partido, né? Eu acredito que para que a gente alcance uma maturidade maior na nossa democracia, a gente tem que dialogar mais, praticar uma política de convergência. Hoje a gente vê muito pouco equilíbrio na vida pública do nosso país, do nosso estado, de Cuiabá. E eu acredito que a gente tem que dialogar mais, conversar mais, para achar interesses afins, interesse em comum, interesse público e trabalhar em cima desses interesses. Então, a partir disso, a partir dessa premissa, que eu estou fazendo esse diálogo, ouvindo várias correntes de direita, correntes de esquerda, correntes de centro, porque eu acho que o interesse público tem que preponderar. Bom dia, Nayara, bom dia, Antero, e bom dia, vice-prefeito Nilvan Ribeiro. Bom dia, Lúcio. Tudo bem? Bom dia, Lúcio. Nilvan, quando você falava aí dos partidos que tem conversado, quando você chegou no Podemos, você falou assim, inclusive com o Podemos. Para lá, o destino do vice-prefeito Nilvan Ribeiro? Eu tenho conversado com vários partidos, inclusive com o Podemos. Repito aqui, para reforçar. A gente tem conversado com o Medeiros, a gente tem conversado também com os pré-candidatos a vereador do Podemos aqui em Cuiabá. Eles têm uma chapinha já coesa, uma chapinha forte. E a gente tem ouvido quais são os anseios deles, o que eles esperam, né? Qual é o retrato que eles querem para Cuiabá daqui a um tempo. E a gente tem encontrado muita afinidade nessa conversa. Mas a questão de decidir se eu vou ou não vou para algum partido, ela não tem que ser tomada agora, Lúcio. Né? Então, assim, eu estou dialogando, estou maturando e tem sido uma boa conversa. É isso que eu posso dizer para você. Mara, bom dia. Bom dia. Bom dia ao Lúcio, bom dia ao Nilvan. Eu quero saber o seguinte, por que você resolveu ser candidato a prefeito? Porque o prefeito Emanuel Pinheiro já lhe comunicou que não quer a sua continuidade como vice, foi isso? Primeiro que nunca saiu da minha boca que eu sou candidato a prefeito, Antero. Isso aí eu não sei de onde que está vindo. Toda vez que eu converso, eu falo que eu estou discutindo Cuiabá. Pois é, essas coisas que são difíceis, né? Quer dizer, as pessoas novas falam que estão discutindo assuntos, porque precisa renovar a política, precisa modernizar, precisa ter novos atores, novos isso, novo aquilo. E esse é um discurso velhíssimo, né? Quem é candidato diz que não é candidato. O senhor não é candidato, o Emanuel não é candidato, ninguém é candidato. Exatamente, e eu acho assim que não é momento nada mais antigo que isso. Tudo bem, mas eu acho que assim, o Emanuel realmente não sabe se é candidato, eu não sei se é candidato, entendeu? Se você quiser, você pode vir a ser candidato ou não pode ser candidato. Qualquer um que tiver com seus direitos políticos válidos, pode ser candidato ou não pode ser candidato. Isso é uma democracia, desde que tenha um partido para lançá-lo como candidato. Você está entendendo? Agora, é isso que eu quero dizer para você, Antero. Você é um democrata, tem experiência política vasta. Muito mais do que discutir eleição, o Brasil tem que aprender a discutir política de alto nível. Se eu vou ser candidato ou não, é um resultado de um trabalho, é reflexo de uma construção. Pode ser? Pode ser. Pode não ser? Pode não ser. Você sabe muito bem disso. Quantas pessoas, um dia antes da convenção, eram candidatos, no dia da convenção não foram mais candidatos e vice-versa. Então você conhece a política ela é clássica. Não existe política nova ou política antiga. Existe hoje um movimento do Brasil querendo que o bem público seja realmente público, e o bem privado seja realmente privado. Eu acho que é isso que existe. Esse movimento de que o legislativo seja legislativo,
de que o executivo seja executivo e de que o judiciário seja judiciário. Porque hoje está muita confusão, está muito nebuloso. Então a gente precisa conversar, a gente precisa... Eu sou advogado e a gente estudou direito, você estudou, você é advogado também. Você sabe que na Constituição tem a separação dos poderes, fala o que é a república, o que é a democracia. E é um trabalho pedagógico também, a gente está falando de política, Antero. A gente tem que debater, a gente tem que amadurecer, a gente tem que entender que fora disso não tem solução. Não tem solução. Eu não estou brigando por cargo, eu não estou brigando por poder e eu não estou brigando por posição. Eu estou brigando por um futuro melhor, porque eu gosto do meu país, eu gosto da minha cidade, eu acredito no Brasil, e eu acredito nas pessoas e eu acredito nesse movimento que está acontecendo. Então é por isso que eu estou trabalhando, é por isso que eu estou lutando. A última vez que eu falei com o prefeito, ele falou que não sabia se era ou se não era. Realmente ele pode ser, pode não ser, mas depois eu não falei mais, ele não falou qualquer... E ele falou que se não fosse, ele ia apoiar alguém. Então tudo está aberto. Agora me fala uma coisa, eu como um cidadão em primeiro lugar, como um agente público e um agente político, eu vou ficar parado ao invés de conversar, saber quais são os anseios da população? Não é isso que a população reclama? Que o político não está mais na base, não conversa, não ouve? Eu estou ouvindo as pessoas, até para, se não for candidato, saber qual é a melhor opção. Quem tem as ideias que convirjam mais com a minha. E é um direito meu, até porque eu cumpro com meus deveres. Então isso é ser cidadão. E o que é que afastou o vice, Nilvan Ribeiro, do prefeito Emanuel Pinheiro? Eu tenho uma relação muito boa, pessoal, com o Emanuel. Eu não tenho nenhum problema pessoal com o Emanuel Pinheiro. Existe que ele Mas você se distanciou dele. Ele é o prefeito, eu sou o vice. O vice, constitucionalmente, ele exerce sua função em substituição, né, em caso de impedimento ou vacância do cargo, temporariamente, né, interinamente. E assim, cabe ao vice, se o prefeito der alguma missão, cumprir a missão. Mas assim, o prefeito... Ele deu alguma missão para o senhor? E essa é uma prerrogativa do prefeito. Mas ele lhe deu alguma missão até hoje? Deixa eu molhar o bico. Não, de verdade, deixa eu falar. Eu até conversei, mas assim, para terminar meu raciocínio. Então, até eu não... Eu estou na vice-prefeitura, o que eu falo para você? Não tenho nenhuma secretaria, não assumi secretaria. Você está me perguntando que eu não assumi nenhuma secretaria. Não, mas de repente a gente pode não ter dado a gente tinha conversado no início. O Otaviano Pivete até vice. Mas ele está exercendo, é público e notório. Não assumiu nenhuma secretaria também e recebeu 2 missões importantes do governador Mauro Mendes. Essa é a pergunta que eu fiz. Se independente de ser secretário, se teve alguma missão. O Otaviano não virou secretário para ter a missão, ele teve missões. Sim. Incumbidas pelo governador Mauro Mendes. No início do mandato, Antero, então eu vou fazer um breve, para a gente relembrar aqui, né? Que relembrar é viver, né? No início do mandato, ele pediu que eu assumisse uma função institucional em Brasília, porque eu fizesse uma articulação, que eu fizesse um vínculo, e lá fui eu para Brasília fazer articulação, fazer vínculo e tal. E eu falei, Emanuel, eu precisava no mínimo de alguma coisinha. Antes tinha um escritório em Brasília, não sei, mas precisava de uma estrutura, porque senão eu fico muito vendido em Brasília, né? Para mim poder te ajudar. Não vai ser muita coisa, mas assim, ficou na conversa, eu fui para Brasília, mas eu vi que as coisas não surtiram efeito, né, foi levando, e eu entendo que um prefeito, ele é muito atarefado, um prefeito, ele é muito ocupado, mas esfriou, né, a gente conversou depois sobre uma secretaria, todo mundo sabe que ele falou que ia fazer uma reforma lá atrás, que talvez iria recriar, ia fazer a cisão da cultura, esporte, turismo, ia criar turismo. E eu, inclusive, falei com o Emanuel que eu achava que não deveria criar mais uma secretaria, porque eu achava que a gente estava passando por um momento de aperto e todo mundo estava enxugando a máquina. Que é essa Secretaria dos 300? Não, Secretaria de Turismo. De turismo. Né? Ele criou a dos 300 e ia criar de turismo. Né? E eu falei que assim, eu acho que eu achava que para o momento não seria ideal, até politicamente. Eu acho que para a população não iria ser bacana no momento. Mas... se realmente ele achava que eu tinha que assumir, eu assumiria. E a gente chegou num acordo que eu ia assumir. Mas aí, novamente, né, passou o tempo, esfriou. E não foi. E da última vez agora também foi. Mas eu acho assim, eu não sou um cara muito oferecido. Eu converso, eu estou à disposição, eu estou de pé e a ordem para trabalhar. E eu tenho trabalhado independente disso, Antero. Porque eu falei, é público, notório, está registrado na campanha. E depois da campanha enquanto vice-prefeito, que independente de secretaria, independente de cargo, eu ia dar minha contribuição para Cuiabá. E eu acho que eu tenho dado minha contribuição para Cuiabá, Antero. Eu estou todo dia no gabinete, apesar do que notinhas maldosas falam aí. Estou todo dia no gabinete, eu presto meu expediente, eu vou para os bairros, eu recebo
gente, eu falo com as pessoas, eu ligo para os secretários, eu peço para que tape buraco, eu peço para que arrume luz, entendeu? Eu vou nas escolas, vejo as dificuldades das escolas, ligo para o secretário de educação, peço para dar uma olhada, vou nos postos de saúde, fui no LASEC e eu tenho andado Cuiabá. Você está entendendo? Eu não preciso, vou ser bem sério, eu não tenho vaidade de ter uma secretaria, eu estou exercendo a minha função. E o que eu falei, e o que eu conversei com o prefeito no início do mandato? Falei, prefeito, eu não faço questão de secretaria. Vou ser bem sincero. E a realidade, não faço questão. Eu vou fazer meu trabalho independente. Você está livre, você tem liberdade para decidir o que você acha melhor para Cuiabá. Se você achar que eu sou útil, eu estou à disposição. Foi a minha conversa. E eu falei para ele que assim, eu só gostaria de estar participando das decisões com você. De estar ouvindo, de estar na mesa de reunião. Só isso. Eu só gostaria de poder opinar, poder dar meu ponto de vista. Até porque quando eu vim para a campanha, Antero... E o senhor foi ouvido? O que você acha, Antero? Não, eu não tenho que achar nada, estou perguntando. Você tem uma convivência com ele lá? Eu acho que pouco. Né? Pelo Por exemplo, assim, que você falou, Niuan, eu vou tentar aqui contribuir nessa discussão aí. Ele queria que você fosse para Brasília, para ter lá uma representação de Cuiabá na capital federal. Você fez lá poucos pedidos, né? Um pedido de uma estrutura mínima, básica, né? Escritório, para ter papel, poder fazer um ofício. Para poder atuar. Para poder atender gente. O prefeito não ouviu. Aí teve a conversa sobre a Secretaria de Turismo. Começou, você disse para ele que achava até que politicamente não era interessante criar a secretaria, mas aí ele acenou para que você assumisse a secretaria e depois ele esqueceu do convite que ele fez. Eu vou falar bem a verdade para vocês, Lúcio, eu respeito, mas eu não quero criar polêmica, eu acho que isso é o que eu tenho falado, assim, não é momento de criar polêmica, eu não quero criar polêmica com o prefeito, eu tenho uma boa relação pessoal com ele, mas eu sou um agente político, eu sou um cidadão, eu penso, eu tenho ideias, apesar do que, né, notinhas maldosas tentam desconstruir a nossa personalidade, o que a gente é. Eu sou advogado, sou formado em Direito pelo UFMT, tenho uma especialização em Direito Econômico de Empresa, já passei em concurso público, estava na fase geral. Então, assim, eu tenho minhas opiniões, entendeu? Não dá, vice é parceiro. Tem uma vice relação... Vice não é... Figurativo. Não é... E eu acho, e eu vou fazer uma contribuição agora propositiva. Eu acho que tinham que fazer uma lei, um projeto de emenda constitucional ou qualquer coisa, que colocasse a obrigação de o vice assumir uma função dentro da gestão, além de vice, secretaria, uma pasta ou alguma função específica. Porque aí o dinheiro público vai estar sendo, seria um gasto mais eficiente. Até porque quando você escolhe seu vice, eu estou escolhendo meu vice para quê? Só para me ajudar a ganhar ou para me ajudar a administrar? Só para objetivar aqui. Mas vice está na Constituição. O senhor como advogado sabe disso. Que vice não é cargo. Vice é expectativa de cargo. Então vamos acabar com o vice, Antero. Eu sou até a favor, se for para isso. Só para objetivar, porque então... O vice é para substituir na hipótese. Tudo bem, então não é para fazer nada o vice? Você citou. Então não é para fazer nada o vice? Agora, só para objetivar o seguinte. Niuan Ribeiro e Emanuel Pinheiro têm uma boa relação pessoal. Tem uma boa relação. Eu respeito ele como pessoa, respeito a família dele, respeito a mulher dele, respeito o filho dele. Pelo que eu estou entendendo, não sei se é o mesmo entendimento da Nayara e do Antero, politicamente o senhor tem diferenças. Com o Emanuel Pinheiro, o senhor não pensa a mesma coisa que ele. Eu sou um jovem de 34 anos, Lúcio. Tá? Eu venho de uma geração que é digital, eu venho de uma geração que tem pressa, eu venho de uma geração... É lógico que tem diferença. Nem sei lá, um dedo da mão é igual ao outro, entendeu? Não existe nada igual nesse mundo. É claro que existem diferenças de pensamento. E quando eu vim para uma chapa, eu penso que eu vim para complementar. Entendeu? Ele tem mais experiência, ele tem mais traquejo político, 30 anos de vida pública. E eu acho que eu sei um pouquinho, pelo menos, o que a minha geração quer, o que a minha geração espera. Aí entendeu? que eu digo onde são as diferenças. O senhor foi para ser vice para tentar contribuir. Com certeza. Para complementar. Sim. E pelo visto, não conseguiu fazer isso. Eu estou fazendo a minha parte, Lúcio. O prefeito, como eu vi esses dias no site, ele afirmou, o prefeito é ele, não sou eu tenho essa consciência. Eu sei o que o Antero falou, acabar que vice, não é cargo. Mas não é porque, não sei, não é cargo, é expectativa de poder. Só que não é por isso, eu sou cidadão. E eu falei numa entrevista, independente de ser vice, eu sou cidadão.
e eu vou Porque exercer... o senhor citou aí uma série de coisas que o senhor está fazendo que não tem nada a ver com a função de vice. Então, mas qual que é a função de vice? Estou ligando para... A função de vice é substituir o prefeito. Então, o que você acha que eu devia fazer nesse meio tempo enquanto eu não substituo o prefeito? Mas aí vamos trocar, né? Depois não, eu sou entrevistado. Vice-prefeito. Não, mas você está fazendo uma pergunta, Antero, que eu já falei a resposta. Eu estou fazendo o que eu acho que eu devo fazer, servir a minha cidade. Eu estou servindo a minha cidade. Eu estou atendendo as pessoas. Porque antes de ser vice, eu sou agente político. Antes de ser vice, eu sou cidadão. E eu nunca vou deixar que uma pessoa que precise, que esteja no bairro, que por acaso não consiga ser atendida pelo prefeito por causa da ocupação dele, porque ele tem problemas maiores para resolver, eu não vou deixar de atender essa pessoa. Ou você acha que eu devia ficar em casa? Vice-prefeito, em tudo que o senhor falou, ficou bem claro que falta espaço na gestão Emanuel Pinheiro para o vice-prefeito dele. Mas ao longo desse caminho, além de tudo isso, dessa falta de abertura por parte do prefeito Emanuel Pinheiro, abertura para o senhor, houve outra decepção no meio desse caminho? Não, nenhuma. Nenhuma decepção. Eu acho que são posicionamentos políticos. O resto são coisas pessoais do prefeito, não cabe a mim. Eu não tenho nenhuma decepção. Eu tenho meu RG, meu CPF, ele tem um RG, o CPF dele. Enquanto pessoa, eu converso com o Emanuel, tenho uma boa relação com ele, acho ele uma pessoa extremamente agradável, e ele é agradável, todo mundo sabe disso. E não tenho nenhum problema com o Emanuel, e nem quero ter e nem vou ter, se depender de mim. Agora, sim, eu tenho a minha personalidade, né? Eu tenho a minha profissão, eu tenho a minha forma de pensar, e eu tenho as coisas que eu acredito também. E eu acho que a gente entra na política para lutar pelo que a gente acredita. Tá. O senhor falou aí que o senhor chegou a desaconselhar a criação da Secretaria de Turismo, né? Então, o senhor foi consultado sobre a criação da Secretaria de Turismo. Na mesma época em que ele consultou sobre a Secretaria de Turismo, ele criou a Secretaria dos 300 anos, né? O senhor foi consultado também sobre a criação da Secretaria dos 300 anos? O senhor concordou com aquele cabidão lá? Bom, já tem declaração pública, inclusive minha nesse sentido, que eu não fui de acordo, que eu falei para ele, mas a prerrogativa da decisão é do prefeito. Mas eu estou só externando o que aconteceu e o que eu falei, e muita gente polemizou muito quando eu falei que eu não era a favor da SEC 300. É uma posição minha, né? E eu estou ventilando isso, que no direito a gente até de pré-questionamento, para ninguém vir falar que eu fui omisso lá na frente. Eu não fui omisso, eu tenho participado. Eu tenho dado minhas opiniões quando eu tenho a oportunidade. Até para que tanto nós aqui como o telespectador consiga entender melhor as suas posições e aquilo que você pensa. Até porque o senhor fala assim, olha, eu não sou candidato ainda, né? Estamos conversando, discutindo, lá na frente pode ser como pode não ser. Mas para que as pessoas possam conhecer como você pensa. Nesse caso específico da Secretaria dos 300 anos, você foi contra por quê? Eu fui contra a SEC 300 porque eu achava que a Secretaria de Cultura poderia desempenhar o papel dela, né? Normalmente, como ajudou muito a desempenhar. As obras que foram atribuídas à SEC 300, quem desenvolveu foi o planejamento, o IPDU, quem está executando é a Secretaria de Obras com Serviços Urbanos. Então eu acho que deveria ter sido criada uma coordenadoria, uma diretoria. Além de terem falado que acabou virando um cabide de emprego. Eu, assim, porque prefiro... isso acabou sendo muito explorado. Então, exatamente. Eu prefiro ser mais sutil até por causa da função que eu exerço. Tem outros pontos que o senhor também não concorda com o prefeito Emanuel Pinheiro. O senhor acabou de falar, eu tenho meu CPF, tenho minhas ideias e não consigo executá-las. É um tema que vem sendo muito debatido e o prefeito... Assim, até Nayara, só para corrigir, não estou conseguindo executá-las até, mas eu não tinha essa expectativa porque, como o Antero falou, é uma expectativa de direito. Então eu nunca achei que eu fosse chegar lá, que eu fosse sentar lá e que eu ia mandar na prefeitura. Mas achou que ia ter mais espaço? Eu achei que eu poderia ir conversar, porque assim, até... Quando eu fui escolhido vice, eu falei, bom, eu acho que eu fiz em vários discursos dizendo que eu vim representando a juventude, eu vim representando uma nova geração que estava indigesta com a política, que ainda está indigesta com a política. Eu realmente nunca fiz planos na minha vida de ser político, entendeu? Eu tenho minha profissão. E o perfil, só complementando antes do senhor concluir, e o perfil do jovem Nilvan Ribeiro, com essas ideias, foi explorado lá na campanha. Mas não está sendo executado agora. O senhor vê um pouco do senhor, dessa forma de pensar na gestão Emanuel Pinheiro, na Prefeitura de Cuiabá hoje, alguma coisa que caracterize tudo isso que o senhor falou, essa forma nova de pensar, jovem, a tecnologia, enfim, tudo unido, que foi bastante explorado, como disse o Lúcio, na campanha. O senhor consegue ver hoje nessa gestão alguma coisa disso?
Eu acho que o prefeito Emanuel ele tem trabalhado, ele tem se esforçado, ele tem ido nos bairros também, como é notório e todo mundo sabe, ele é um exímio político, tem muita experiência, tem articulado e ele tem dado a contribuição que ele tem conseguido dar para Cuiabá, né? Fora disso, eu não quero entrar em polêmica, eu não vou entrar em polêmica, eu tenho minhas posições e eu acho assim, com o decorrer do tempo eu não tenho pressa, as pessoas vão sabendo minhas posições, mas sempre de uma forma muito respeitosa, Nayara, porque eu acho que é isso que a gente tem na política, divergências sempre haverão, ninguém é obrigado a pensar com todo mundo, até porque eu falo assim, e eu lembro, no segundo grau, eu estudei em São Gonçalo, e a minha professora de gramática, ela falava, cara, ela falava que a gente tinha que ser crítico. Ninguém pode ser vaquinha de presépio de ninguém. E a gente tem que ter voz, a gente tem que ter opinião. E quando você fala, Niuan, qual que é a diferença de Emanuel e Niuan? A minha geração quer ter voz. A minha geração quer ser ouvida. A minha geração, por exemplo, juventude na política. Juventude na política não pode mais só servir para carregar bandeira, para entregar santinho, para fazer adesivaço. É para isso que serve? É só na época da campanha, para complementar, para fazer barulho, para fazer oba? Ou será que as pessoas não acreditam que o jovem... A maioria das pessoas que estão transformando o mundo hoje tem menos de 30 anos. Vocês conseguem entender isso? Com essa revolução digital, com essa revolução tecnológica. Hoje em dia a gente não vive mais no mundo físico. Hoje em dia a gente está evoluindo, a gente está para o mundo das ideias. Então, assim, você vê essas tecnologias disruptivas que estão até falado hoje, poxa, tanto de tecnologia disruptiva. Então, são ideias, são debates. Se tem na gestão um pouco disso, de tudo isso que foi debatido na campanha, se tem um pouco do perfil Niuan Ribeiro na gestão. Ou se a juventude foi usada na campanha só para usar nada, esse né, perfil hoje. de juventude para colar cartaz, distribuir adesivo, fazer bandeiraço, rede social, animar as redes sociais, etc. e tal. E a política para o jovem não aconteceu na prefeitura. Eu posso dizer o seguinte, Antero, que eu não sou uma pessoa de ficar chorando leite derramado, nem ficar reclamando da vida. A gente tem que ter uma atitude de protagonismo. Então, eu estou fazendo o que eu acho que eu devo fazer, que é conversar política e fazer política com a sociedade. Mas daqui para frente. Eu quero saber, assim, o senhor como jovem. Certo. Você não acha que o jovem deveria fazer uma análise, o jovem Niuan, sobre o que aconteceu na prefeitura até agora, com o jovem prefeito Niuan? Eu tenho... O nosso mandato, eu tinha uma expectativa, se tivesse me sido dado mais voz, a expectativa que a juventude deveria participar como? E eu vou te falar mais, assim, que a juventude poderia ser mais contemplada nas políticas de governo? Eu tenho a minha análise, Antero, mas assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto que as pessoas... eu tenho a minha capacidade de pensar, como eu acho que todo jovem cuiabano também tem a capacidade de pensar. E quem se interessa por política vai fazer a própria análise, tá? É isso que eu falar. E eu respeito muito as ideias dos outros, né? Então eu acho assim, eu não vou induzir ninguém o que é, o que não é. Eu tenho o meu pensamento, eu tenho o meu ponto de vista e eu estou trabalhando para convergir para um lado, para um ambiente que eu acredito. Mas o senhor, quando vai fazer a reunião, o senhor não explica para o pessoal que está te ouvindo qual que é o seu pensamento para convergir? É nesse aspecto aí que o Antero está colocando. Eu estou querendo saber a sua opinião, eu quero te conhecer. Qual a mensagem? Não sou eu, não. Eu acho até que te conheço bem. Eu acho que o telespectador é que precisa lhe conhecer. Entendeu? É o jovem que está nos ouvindo que precisa lhe conhecer. A juventude quer saber o que você pensa. Por exemplo, você se coloca aí como um agente político, está conversando com partidos, discutindo qual é a melhor agremiação partidária a se filiar para uma não certa, mas provável candidatura à prefeitura de Cuiabá. Então é o seguinte, esse jovem que nos assiste agora quer saber o seguinte, espera aí, o que é que Niuan Ribeiro pensa a respeito da gente? Eu penso ainda que você não seja candidato. Tudo bem, eu não sou candidato. Eu penso que vocês acabaram de falar agora, da SEC 300. Eu dei minha opinião, achei que não deveria ser criado. Eu acho que a gente passa por um momento que a máquina ela está inchada, então a gente tem que diminuir a máquina. Eu acho que além do aspecto político, tem que ser contemplado o aspecto técnico na gestão. Tem cargos estratégicos que não dá para você fazer indicação meramente política. E de que forma que a juventude pode ajudar Cuiabá? Essa juventude que foi deixada de lado. Como também tem outra coisa. Como a gente vê em campanhas, eles vão lá atrás dos jovens e das mulheres, não é, Nayara? Das mulheres. Fazem 1000 mensagens para as mulheres, aí é o seguinte, depois os jovens e as mulheres são completamente esquecidos. Você fez uma afirmação e eu concordo com você, Lúcio.
né? Eu estou buscando o meu espaço, né? Eu estou trabalhando, eu penso várias coisas, eu gostaria de implantar, inclusive, mais tecnologia dentro da gestão. A gente tem muitos sistemas, hoje o problema é a gestão. Como que você controla a gestão através de sistemas? Saúde, por exemplo. Saúde, educação, medicamentos. Olha o problema que a gente tem com medicamentos. Todo mundo fala que às vezes chega medicamento vencido. Poxa, tantos sistemas que a gente tem que consegue monitorar, né, um produto desde que ele chega na porta da frente de uma loja, na porta da frente de um pronto-socorro, você passa um código de barras, lá tem prazo de validade, tem lote, tem tudo. E se você tiver um sistema eficiente, é claro que isso não é da noite para o dia, mas dá para ser organizado. E se você tem um sistema eficiente, você sabe até quem foi o paciente com o número da carteira SUS que tomou aquele remédio, entendeu? Então a gente vê, tem tido avanço, mas a gente vê hoje, principalmente a saúde primária, a saúde secundária, eu acho que não adianta só entregar obras. Eu não acho que não adianta só entregar obras. Eu acho que tem que melhorar a qualidade dos serviços que já são prestados. Porque a gente vê, muitas vezes, né, alguns serviços que já são prestados, mas não estão a contento. Acho que entregar obras é bom, é bacana. Ah, sou Juscelino Kubitschek, é 50 anos em 4, 40 anos em 4, e estou entregando, mas tudo tem um custo. É isso que a gente tem que entender, essa é a análise da gestão hoje, tudo tem um custo. VLT tem um custo. Mato Grosso tem condições de arcar com esse custo hoje, quando não tem medicamento nos remédios, quando não tem esparadrapo, quando não tem band-aid, entendeu? Então, esse é o mais importante. Tipo assim, a gente vai ter VLT, automaticamente Cuiabá vai virar uma cidade de primeiro mundo. Esse é o raciocínio. E tem uma frase aqui interessante, de Nilvan Ribeiro, sobre o VLT, mas a Nayara está dizendo para mim o seguinte, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, é isso, Nayara? Isso mesmo, Lúcio. Daqui a pouco, então, a gente volta a conversar sobre esse assunto. A gente vai para um breve intervalo, na volta a gente continua conversando com o vice-prefeito de Cuiabá, Nilvan Ribeiro. Não saia daí. Voltamos com a segunda parte do programa Notícia de Frente. Voltamos a conversar com o vice-prefeito de Cuiabá, Nilvan Ribeiro. Lúcio, você tinha aí um questionamento para fazer antes do intervalo, por favor. A gente falava de VLT, vice-prefeito, né? Nilvan Ribeiro tocou no VLT aí, e aí tem uma frase dele aqui que eu entendo que ela é bem interessante. Abre aspas. A verdade foi deixada de lado para sustentar o ego de figuras que hoje fazem parte da lista negra do ramo político e social. É um trecho da frase, o senhor até completou, mas a parte interessante que eu achei foi essa. Daí o complemento e não se levou em consideração a consultoria contratada para estudar a viabilidade do modal. Antes de responder essa pergunta que eu vou responder, Lúcio, você me perguntou lá atrás, qual que é o seu pensamento? Eu quero tentar resgatar a credibilidade, eu quero tentar resgatar o entusiasmo do jovem na política. Eu quero que o jovem seja ouvido na política para que ele possa voltar a participar, para que ele seja protagonista do futuro. É uma das questões que eu trabalho para tentar resgatar essa credibilidade. Não existe salvador da pátria, eu não estou falando que vai vir um Messias aqui para resolver o problema de Cuiabá, mas a gente precisa acreditar em alguma coisa. E, infelizmente, o Brasil, por tudo que aconteceu, passa por muita descrença. Né? O desemprego, é a roubalheira que aconteceu aí em governos passados, né? Não só de nível municipal, estadual, federal, e aqui eu não quero estar apontando um ou dois ou três, é o geral, é o contexto geral. E a gente está passando por uma reformulação no Brasil. A eleição passada, a presidencial, já foi uma quebra de paradigmas. Né? Um candidato que não foi apoiado pela grande mídia, um candidato que não teve uma grande coligação partidária, um candidato que com isso aqui, Lúcio, fez uma campanha eleitoral e com muita gente que acreditava que queria mudar, porque não estava mais satisfeito com o modus operandi que estava acontecendo, até porque levou a esse desemprego que está no Brasil hoje. E me dói o coração toda hora que chega uma pessoa dentro da prefeitura de Cuiabá pedindo emprego, e isso é o que mais acontece, pedindo emprego, porque ela não tem um arroz para dar para o seu filho, não tem um feijão para dar para o seu filho, não tem um leite para dar para o seu filho. Agora, você acha que a Prefeitura Municipal de Cuiabá, que o Estado de Mato Grosso ou que a União
vai conseguir empregar todas as pessoas? Não, é a iniciativa privada que vai empregar todas as pessoas, é a iniciativa privada que tem a função de empregar essas pessoas. Então a gente não pode, para tentar resolver um problema, inchar a máquina. A gente tem que enxugar a máquina, a gente tem que fomentar a economia e fazer com que a livre iniciativa funcione, ou seja, quebra de burocracia. É isso que eu acredito, eu acho que esse é o caminho. E eu acho que apesar, né, de muita disputa que está havendo hoje, principalmente no cenário nacional, né, muita disputa, muita guerra, é um modelo antigo brigando com um modelo novo que está querendo se estabelecer, eu acho que o Brasil está indo no caminho certo, eu acredito no caminho. De uma coisa eu tenho certeza, da forma que foi eu não quero que seja mais. Então eu não vou apostar no que foi, eu quero algo novo. E é isso que eu estou tentando fazer, inclusive. Né? Quanto ao que você falou, essa citação do VLT, o VLT acho que já foi usado como mote de 3 campanhas eleitorais, Lúcio. Né? Vai chegando véspera de campanha eleitoral, de repente, no estalar de dedo, como magicamente surge o VLT no debate novamente. Então, vamos parar de responsabilidade. É isso que eu falo que a juventude não quer mais. Vamos parar de responsabilidade, vamos parar de discurso e de demagogia. Porque tá? até você falou em discurso aí, o governador Mauro Mendes, referindo-se aí a alguns atores do VLT, ele chegou a utilizar a expressão discurso oportunista. Tem gente tentando se aproveitar da situação. Infelizmente, sempre tem. Né? Tem pessoas que fazem política com honestidade intelectual e tem gente que aproveita que grande parte da parcela da população, infelizmente, não tem uma educação de qualidade, não tem uma saúde de qualidade e depende do poder público para fazer alguns tipos de política que eu acho que não é a correta. Não é a correta. Tá, eu quero saber se o senhor é contra ou a favor do VLT? Da conclusão do VLT. Porque já foram gastos 1 bilhão e 40 milhões. Tem 360 milhões do empréstimo na Caixa Econômica Federal, que completaria os 1 bilhão e 400. Mato Grosso já paga por esse empréstimo de 1 bilhão e 400 milhões. O senhor é a favor ou contra terminar o VLT? E quanto mais de empréstimo seria necessário para contrair? Além da dívida que a gente já tem, que é de 1 bilhão e 400. Segundo os advogados do consórcio, pelo menos para terminar o VLT, custaria pelo menos 1 bilhão. Então, mais 1 bilhão, não é 1 bilhão. Não, é 1 bilhão e 400 mais 1 bilhão. Isso. Esse é o preço do VLT. Não há controvérsia. Não há 1 bilhão e 400... Não, foi os advogados do consórcio, eu falei, segundo os advogados. Não, mas é que os advogados do consórcio colocaram 1 bilhão para dar continuidade e conclusão da obra, mas já computando os 360 milhões que não foram liberados para a obra. Mas como que é então, Antero? dizer... Vamos fazer a conta correta aqui para esclarecer, que eu também não estou entendendo. Foi gasto 1 bilhão, tem 360 milhões na caixa, 1 bilhão já foi empréstimo. Né? A gente vai ter que pagar e está pagando. 1 bilhão e 400 mil. Já foi. Para finalizar, o governo do estado não tem dinheiro da fonte 100 ou do caixa. Se ficar em 1 bilhão, vão faltar 700. Mais 700 milhões. 640 milhões. Então, mais 640 milhões. Vamos lá, mais 600. Além do dinheiro que está na caixa. Além do 1 bilhão e 400, mais 600 milhões. 2 bilhões contraídos de dívida, certo? Mais subsídio anual pelos cálculos que eu tenho, mais ou menos 36 milhões. Inclusive, alguns técnicos que eu converso acham que vai ser maior. Porque o fluxo de passageiros diminuiu em Cuiabá. Não aumentou, não, por incrível que pareça. Diminuiu. Por quê? Porque o governador Mauro Mendes já falou num número aí do subsídio em torno de 70 milhões. Então eu vou falar uma coisa, com todo o respeito Antero, com todo o respeito Lúcio Sorge, é questão de números. É isso que eu falo que é a nova política. Porque é uma questão de honra para Cuiabá. Não é honra para Mato Grosso, é quanto o senhor é contra dar o subsídio para o transporte coletivo? Eu sou contra... E eu queria que o senhor citasse um país que não tem, um estado que não tem o subsídio para o transporte coletivo. Porque o subsídio do transporte coletivo é subsídio para o trabalhor. Eu só estou ainda dando... Deixa eu te falar. Porque assim, você está dando a sua opinião. Claro. Eu estou dando a minha. Né? Na pergunta já está embutida aí a minha opinião. Sim. O senhor é contra dar subsídio para subsidiar a passagem, é isso? Eu sou contra, Antero. Que daria 60 milhões, 70 milhões, o senhor é contra? Eu sou contra, nesse atual momento que o Brasil vive, nesse atual momento que Mato Grosso vive, onde o professor não recebe EGA, onde o funcionalismo público não recebe o seu reajuste geral anual, né? Onde a economia está desaquecida por falta de investimento.
a gente gastar todo esse valor em VLT. Vou te dar- Porque eu acho que o BRT resolve o problema de mobilidade e tem outras alternativas. Vamos lá, 36 milhões de subsídio em tese, vamos falar. Quantas obras de mobilidade urbana a gente não consegue fazer por ano com 36 milhões? Tá, eu vou te dar só um dado. Um dado, que é uma piscuilinha do dado do que o Estado faz. Só a cervejaria Petrópolis recebeu durante 4 anos do governo Simão Barbosa 200 milhões de subsídio por ano. 200 milhões de subsídio por ano. Só a cervejaria Petrópolis recebeu do governo Pedro Taques 200 milhões de subsídio por ano. Quer dizer, o Estado já subsidia muita coisa. Mas você acha que isso é certo, Antero? Não, eu não acho certo. Mas eu acho que entre dar subsídio para beber álcool, ficar doente e encarecer o SUS, eu cortaria esse subsídio e investiria no transporte do trabalhador. Agora, eu acho o seguinte, Ué? eu assim. não justifico um erro com o outro. Não, mas não é erro com outro. Não, o que eu Mas posso tem- dizer? Meu ponto de vista. Eu estou te citando um pontozinho, porque tem muita coisa aí. Aqui dá incentivo para droga, porque álcool é droga, Então tem que cortar, né, Antero? tem que cortar. Tem que Aqui cortar. dá Ué, incentivo simples assim. para Então vamos economizar aí, quem sabe sobra dinheiro pro Aqui- VLT. aqui Se sobrar dá- aí, se Aí, sobrar, nesse aí a gente caso- faz. Aqui Aí dá- mudou o cenário, eu tô falando do Pois atual é, mas eu cenário. não vejo as autoridades falarem contra esse subsídio. Não, tudo bem, então só vamos... fala contra o subsídio Então, do então vamos trabalhador. ampliar. Não, eu não tô falando só contra o subsídio do Ou VLT, não. contra Eu tô o falando também trabalhador. contra o valor que ainda falta para implementar o Mas, modal. já que a gente está falando de VLT e também na mobilidade urbana, um outro problema que afeta muito Cuiabá, a licitação do transporte coletivo. Ainda nesse assunto, mobilidade urbana, a tão prometida que foi promessa de campanha da chapa Emanuel Pinheiro e Niuan Ribeiro. A licitação até agora nada. Enquanto isso, aí sim, a população neste exato momento sofre com a péssima qualidade do transporte Tá, e coletivo. quanto que a prefeitura dá de subsídio do ônibus? Foram feitos apontamentos pelo Ministério Público acerca da licitação do transporte público municipal. Né? Um desses apontamentos foi, parece-me, eu não estou muito, mas parece-me que foi referente ao prazo, né? Além de outros. E também a questão de que... E de que poderia existir ali uma brecha para direcionamento. Foi um outro apontamento. Então, eu acho que tem que se realmente, é isso que eu falo, fazer as coisas quando você tem que realmente tirar qualquer dúvida que seja em relação a isso, inclusive para a gestão. É salutar que seja tirada essa dúvida de que não existe direcionamento, de que não existe um prazo maior do que seria o necessário para favorecer alguém. É salutar para a gestão que isso aconteça, né? Para que a gente possa fazer uma licitação saudável, uma licitação economicamente viável, uma licitação que realmente vai trazer melhorias na mobilidade urbana de Cuiabá. É isso que eu falo assim, ó, não precisa de pirotecnia, não precisa de oba-oba, precisa de trabalho sério. É isso que eu acho de trabalho sério. Infelizmente, às vezes ele é um pouco mais lento, porque ele tem que ser mais minucioso. Mas você não perde mais tempo em fazer o retrabalho. Então a gente não pode justificar um erro com o outro, é o que eu penso. Então a gente tem que ter calma, a gente tem que ter parcimônia, a gente tem que conversar. E eu respeito a sua opinião, Antero. Você Não, sabe, eu também você respeito sabe a sua inteiramente. a autoridade moral que você tem, que você é, o quanto eu te respeito, né? A sua figura pública, inclusive, né? Uma das pessoas que eu tenho como referência na vida pública mato-grossense, eu respeito. E, como eu falei com você no seu programa, se você conseguir, através de números, me convencer do contrário, eu sou seu, cara. Não, não. Não sou eu que vou decidir a questão do VLT, eu só estou questionando como jornalista. Ah, mas dá uma tentadinha. E longe. Não, dá uma tentadinha porque eu sei que é melhor. Quer dizer, eu acho, né? Eu não sou o proprietário da verdade. Eu acho que é melhor para o Cuiabá. Porque fala assim, não, mas o VLT vai ter subsídio. Pelo amor de Deus, o ônibus já tem subsídio. Quanto que é o subsídio do ônibus em Cuiabá? Do transporte coletivo? Eu não sei, Antero, vou ser muito franco pra você. Eu não sei é. quanto é o subsídio do ônibus, Mas mas, você a sabe gente que já tem. paga um subsídio, certo? Já Tá, paga. então tá, já pagamos, então vamos pagar 1 milhão de subsídio. Não tá saindo do meu bolso, tá saindo do bolso do povo, vamos aumentar tributo e vamos pagar a conta, é isso? Mas aí a gente vai cair. Não, Não, ele tá eu falando da tô questão do querendo fazer um VLT. debate, eu estou querendo fazer um debate. Por exemplo, eu acho injusto que a prefeitura faz. Ele disse que eu A sei de prefeitura- subsídio hoje existe pro estudante. E pro idoso, é isso, não é? Direito do estudante. Tá, mas aí o fim é outro. A Que gente acaba pagando de o Mato fim, a Grosso finalidade inteiro, é outra né? pro estudante, sabe por quê? Porque a gente tem que fomentar a educação, porque tem estudante de baixa renda que não consegue pagar o ônibus para ir para a escola pública estudar, né? Agora, E tem o da alta renda que também não precisa pagar. não precisa pagar. Tem o idoso da alta renda também que não precisa pagar. Então é um subsídio justo, é um subsídio social.
Não é um subsídio porque não tem viabilidade mas econômica. mas é um subsídio social de quem pode pagar? Mas Porque Ele fala tem um da- estudante... Mas, Antero, o idoso de alta renda e o estudante de alta renda, eles estão aí de BMW, não é não? Questão Ah, de mas motoristas tem de muita- aplicativo, tem muita gente de que usa, táxi. viu? Eles não Tem vão muita de gente ônibus. que usa. Será? Eu queria saber do... Ainda mais com Luan. essa precariedade do ônibus, será que vão Não, enfrentar? e eu acho que esse debate precisa acontecer, sabe por quê? Porque eu acho que a Prefeitura de Cuiabá, E posso falar ela pra... é penalizada, minha opinião pessoal. O senhor vai, talvez concorra ao cargo de prefeito de Cuiabá. Eu acho um absurdo o prefeito de Cuiabá não exigir da União e do Estado a participação nesse subsídio. Ponto 1. Ponto 2. Esse subsídio devia ser dado exclusivamente para estudante carente. Essa carência teria que ser comprovada. E o estudante estadual, quem tem que pagar é o Estado. E o estudante federal, quem tem que pagar é a União. Pagar o subsídio. Eu não estou contra retirar o subsídio. Eu estou a favor de que não fique tudo nas costas de Cuiabá. E eu estou de acordo com você, Antero. Você pode ter certeza disso. Nesse É ponto absurdo a o gente negócio converge. Nesse ponto até porque o município é o que menos arrecada, a União é o que mais arrecada. E o Estado é muito mais forte que o município. Por que o município vai pagar a conta sozinho? Concordo com você. A gente arranjou um ponto de divergência. Esse é o tipo de política que eu quero fazer. De divergência não, de convergência. De convergência, me desculpa. Não, mas ele falou divergência porque existem várias. Não, mas eu falo Não, eu tenho, gost- na essência tem pouco de eu divergência. gostaria de mudar um pouco o assunto aqui. Vamos lá. Para saber de Nilwan Ribeiro o seguinte. Cuiabá, se o senhor pudesse elencar aí um tripé como objetivos, como necessidades, como aspirações de Cuiabá, que tripé seria isso? Bom, eu acho que a gente, como agente público, muito tem se falado no Brasil sobre corrupção. E a corrupção é um mal e a corrupção é um flagelo da administração pública, não só brasileira, mas do mundo todo. Mas muito pior do que a corrupção é a má gestão. Então a gente tem que investir em gestão, porque a má gestão, a falta de números, a falta de indicadores, a falta de dados confiáveis também leva muito, muito dinheiro para o ralo. Combater a corrupção, primeiro ponto. Melhorar a gestão. Melhorar a gestão. E se eu tivesse que elencar um ponto, A mais. Lúcio, para eu envidar todos os meus esforços dentro da municipalidade, dentro do Estado e dentro da União, como filho de professor não poderia ser fora da educação. Porque todos os países de primeiro mundo tiveram uma revolução na educação para que eles pudessem se transformar no que são. E é a educação que vai dar consciência crítica, é a educação que vai dar voz para o cidadão, é a educação que vai dar capacidade de análise de uma verdade ou de não tão verdade, assim, de uma verdade. Então, é a educação. A única solução para o Brasil se chama educação. Falando um pouco de saúde, vice-prefeito, a gente inclusive recebeu o prefeito Emanuel Pinheiro no Jornal do Meio-Dia na semana passada e um dos assuntos abordados foi a saúde pública e hoje as denúncias que cercam o pronto-socorro municipal de Cuiabá. Superlotação e também a retenção de macas do SAMU, o que atrapalha muito no serviço dessa unidade prestado na cidade. O prefeito criou a política de tolerância zero no pronto-socorro, tirando todo mundo do corredor. Em compensação, a denúncia que se tem é de que estão amontoados nas salas. Qual seria a solução para o pronto-socorro? Porque o prefeito disse que a solução é inaugurar a última etapa do atual hospital municipal, que vai ter o pronto-socorro, mas até lá vai pelo menos um mês, 3 semanas, e a população, o senhor sabe, não dá para esperar. Sem dúvida nenhuma, uma das soluções passa pelo pleno funcionamento do HMC, uma das soluções passa graças a Deus, a Santa Casa voltou a funcionar, é uma das soluções, é um hospital estadual que está funcionando em Cuiabá. A solução passa pela melhoria da qualidade de atendimento e gestão das policlínicas, das UPAs, dos PSFs, para que a gente faça o atendimento primário onde ele deve ser feito, para que a gente faça o atendimento secundário onde ele deve ser feito e que a gente faça o atendimento de urgência e emergência onde ele deve ser feito. A solução passa por aí, né? E passa também com o pleno funcionamento do HMC, a reestruturação do atual pronto-socorro. A solução ela não vem num passe de mágica, a solução ela vem num processo. Mas aí é por isso que eu falo que a gente tem que focar na gestão da saúde, implantar sistemas que deem controle, que deem acesso, inclusive sistemas de ponto. Né? A gente sabe que existem os bons servidores, que eu acredito que são a maioria dentro da Prefeitura Municipal, dentro do Estado, dentro da União, e existem servidores que infelizmente não estão tão compromissados com o público.
que não estão tão compromissados com outros. E a gente sabe também que falta estrutura por parte da prefeitura, às vezes, para que o bom servidor possa desempenhar um bom trabalho. E eu acho que é isso que a gente tem que atacar. E nos 2 primeiros pontos aí do tripé que você elencou, a gente também consegue até compreender melhor o que acontece com a saúde aqui em Cuiabá. Os 2 primeiros pontos que você citou aí foram combate à corrupção e aperfeiçoar o sistema de gestão. O ex-secretário de Saúde de Cuiabá foi preso naquela operação, como é o nome da operação? Sangria. Operação Sangria. Então, quer dizer o seguinte... E o ex-subsecretário também. E o ex-subsecretário. E onde tem corrupção, é difícil aperfeiçoar a gestão, não é? Com certeza. É um dos flagelos, como eu digo aqui, da administração pública como um todo. É um flagelo e tem que ser combatido, e eu acho que está sendo combatido, né? Está sendo combatido. Assim como a má gestão também é um grande flagelo. Como que assim, a prefeitura conviveu com isso? Porque eles foram presos e depois de presos demitidos, né? Antes de serem presos, os vereadores da oposição denunciaram esses crimes que acabaram levando eles para a prisão. Mas o governo dizia que os vereadores estão tudo louco, são radicais demais e tal. Acabou que os secretários foram presos. Né? Essa convivência democrática com as vozes da oposição, como é que o senhor vê o papel dos vereadores da oposição? E aí, Antero, você me fala, Nilman, qual que é o problema, o que você quer? Por exemplo, assim, existem vereadores da oposição. E cada vereador que é eleito pelo povo, ele tem um direito de estar na situação ou na oposição. Até porque o vereador, uma das funções principais deles é fiscalizar e a outra é legislar, né? Agora, não é porque um vereador ele é da oposição que ele é meu inimigo. Eu não posso nunca levar para o lado pessoal. Tanto o prefeito quanto os vereadores. Se levam para o lado pessoal, está errado. Porque tem que estar o interesse público em primeiro lugar. Vários vereadores da oposição são meus amigos. Não tenho problema nenhum. A gente diverge em pontos. Mas não é por isso que eu deixo de respeitá-los. E vice-versa. Graças a Deus, eu acho que eu tenho respeito de todos. Então, Antero, essa é uma das coisas. Se ele está falando, e eu acho que grande parte dali quer ajudar com a gestão, quer ser ouvido, e você vê aí um detalhe, Antero. Todos esses vereadores, a maioria deles são jovens. São jovens, né? Então, qual que é o problema? É com o jovem. Por que a gente não ouve? O jovem não tem credibilidade. O jovem não sabe o que está falando. E o trabalho deles contribuiu para corrigir graves distorções. Essa aí da Operação Sangria é apenas um exemplo. Agora, a licitação do ônibus é trabalho deles, a diminuição do valor da passagem é trabalho deles, é uma série de coisas que eles fizeram que, se a prefeitura tivesse democraticamente respeitado as vozes da oposição ou respeitado os jovens, como você diz, a coisa estaria melhor para o prefeito Emanuel. E não podem ser interpretados e para a cidade de Cuiabá, né? E não podem ser interpretados daquela maneira assim, é contra a administração. Eu acho que o olhar mais correto para isso é o seguinte, é a favor do cidadão. Tem que ser a favor de Cuiabá. É isso que eu falo, tem que ser. Até porque o Estado é uno. Executivo, Legislativo e Judiciário. O Estado é um só. São funções diferentes. Agora, todo mundo que exerce um cargo público tem que ser a favor do interesse público e todo mundo que exerce um cargo público tem que ser a favor da sociedade. Se não está fazendo isso, está errado. Essa não é isso que está na democracia, não é isso que está na Constituição. Não é isso que é a filosofia do Estado. Não é isso. Seu pai foi professor. Você já deu aula? Já dei aula de inglês, André. Já deu aula de inglês. Então você já deu nota. Que nota que o senhor dá para a administração do Emanuel Pinheiro? Eu acho que para a gente dar nota, a gente tem que terminar o teste. E ainda não terminou os 4 anos. Então eu vou me preservar e deixar para dar nota quando estiver terminando a gestão. Precisa esperar terminar o teste para dar nota? Eu preciso, Antero, porque como vice eu não posso ser um fator de divergência dentro do Alencastro. E eu tenho feito isso, eu acho, que com muita parcimônia. Eu tenho sido uma pessoa reservada, eu tenho trabalhado. E eu sei que na minha posição, qualquer coisa que eu falo pode ter um impacto muito grande. Eu não quero atrapalhar, eu quero ajudar, principalmente o Cuiabá e o cuiabano. Ou então, se o senhor não está dando a nota, porque a nota não é boa, né?
Não sei, Porque não, o senhor não terminou o o senhor teste. falou em atrapalhar, né? Não terminou o teste. Não, você falou que o senhor não quer dar nota para não ser um fator de discrepância da gestão. Ou seja, se eu der a nota aqui, vão falar, Niuan Porque eu não reprovou posso- o prefeito, ele não passou de ano. Porque é isso que eu falo, eu não vou ser demagogo, eu não vou ser populista, eu não vou falar de uma obra que não está acabada. Mas assim, tá tendo um transcurso e as pessoas estão observando. Eu acho que o jovem, falo pra você, eu acho que o jovem tem a capacidade de analisar, eu não preciso dar nota para ninguém. E outra, eu não sou professor de Deus para dar nota para os outros. No Para campo, começar. no campo da possibilidade. Da possibilidade. Você pode ser, pode não ser. Mas existe a possibilidade de você ser candidato? Antero, desde que eu esteja Possibilidade. Então, desde que eu esteja Estou dizendo com... que você vai sim. Sim, desde que eu esteja com meus direitos políticos válidos, com meus direitos, existe a possibilidade. Até porque eu sou um agente público, eu sou político. Por que que não existiria? Ué, é proibido eu poder ser, eu querer ser? Onde que está essa cláusula de barreira aí que eu não tô... Ué, eu tenho minhas ideias, eu tenho minha personalidade. A política, a democracia é o seguinte, você tem ideias, você defende as suas ideias. Se a maioria da população concordar com você, esse pelo menos é a filosofia da política. Elas votam em você. Tirando aí o abuso do poder econômico, tirando a compra de... isso é a política, isso é a democracia. Então, eu vou pregar minhas ideias. Eu acredito numa democracia de propósito, eu acredito numa política de propósito. Você sabe muito bem, Antero, você me conhece, eu sou advogado, sou formado, tenho minha especialização, sou empresário, eu tenho o que fazer fora da vida pública. Eu não estou na vida pública porque eu não dei certo na vida privada. Eu passei em concurso público, eu estava na fase oral de um concurso público em Mato Grosso. Um concurso público muito rentável, por sinal, que é de cartório e tabelionato. Né? Então, assim, eu não estou vindo para a vida pública porque, Niuan não deu certo na atividade privada, Niuan é um cara que não tem o que fazer e ele está na vida pública. Muito pelo contrário, eu vim para a vida pública primeiro para ter essa experiência e segundo para dar minha contribuição. E hoje, com 2 anos e meio de mandato, eu acho que eu tenho condições de contribuir mais. E eu tive parcimônia nos 2 anos e meio de ouvir, de olhar, de observar e de aprender. E hoje eu acho que eu posso contribuir mais. E eu tenho certeza que eu vou ter uma grande evolução nesse 1 ano e meio que falta para terminar o mandato de vice-prefeito da capital. Tá bom. Vice-prefeito, muito obrigada pela sua vinda, pela sua participação, pelas suas respostas aqui no A Notícia de Frente. Eu que agradeço, Nayara, eu agradeço, Lúcio, e agradeço a você, Antero, professor Antero, se você me permite falar. Sou amigo. Mas assim, você não é professor de cátedra, mas assim, você é uma pessoa que a gente respeita, e por tudo que já foi falado aqui, e é uma grande oportunidade. Quero agradecer também à população cuiabana de estar nos ouvindo. Ninguém é obrigado a concordar comigo. A população não é obrigada a concordar, mas reflitam. É o que eu falo. Se eu conseguir fazer as pessoas pensarem um pouco mais com a razão e menos com a emoção, eu acho que eu já vou ter dado uma grande contribuição para Cuiabá, para a próxima eleição, para a política. E se por um acaso eu tiver que voltar para a minha atividade profissional de advogado, se por acaso eu tiver que voltar a administrar as minhas empresas, que inclusive meu pai hoje está sozinho tocando os negócios, uma pessoa de 70 anos, então, ou seja, eu estou deixando de lado de ajudar o meu pai, porque eu acho que eu posso ajudar a sociedade. Então, eu volto sem nenhum apego a fazer as coisas que eu também gosto de fazer. Até porque a gente tem muito mais qualidade de vida fora da política do que dentro da política. Então, obrigado e bom dia a todos. E todos têm o direito de fazer isso. Todos podemos, né? Podemos. Obrigada, bom dia. A gente conversou Lúcio tirou o partido no final. A gente conversou com o vice-prefeito de Cuiabá, Niuan Ribeiro. weekend. Barack Obama. Vamos para o intervalo, na volta a gente continua com a Notícia de Frente, não saia daí. Voltamos com a Notícia de Frente e vamos continuar falando aí de política. A gente que falou bastante sobre política no bloco anterior, na entrevista com o vice-prefeito de Cuiabá. Olha, na onda Bolsonaro, o PSL recebe filiação de 5 prefeitos em Mato Grosso, Antero e Lúcio. A Comissão Executiva de Mato Grosso, em parceria com as comissões de Cuiabá e Vargem Grande, se organizam para a primeira campanha nacional de filiação. O mesmo evento ocorre em cidades polos do estado, mas o dia D de filiação está confirmado para o dia 13 de agosto, no Hotel Fazenda Mato Grosso, a partir das 13 horas.
São anfitriões do evento o deputado federal Nelson Barbudo, senadora juíza Selma, os deputados Silvio Fávero e o delegado Claudinei. Além dos mandatários, outras lideranças também participam do encontro, que promete filiar centenas de mato-grossenses no PSL, já pensando nas eleições de 2020. O Bolsonaro é muito forte em Mato Grosso. Ele ganhou bem a eleição aqui, e apesar de ter caído o prestígio dele, não é mais o mesmo prestígio da época da campanha, mas ainda é um líder forte em Mato Grosso, e isso pode, nesse primeiro momento, ajudar nas eleições do Estado. E aí, a gente já Pelo tinha... menos por enquanto, né? Não sei o ano que vem como que estará. E a gente já tinha comentado aqui na semana passada uma orientação aí da direção nacional do PSL para que aqueles políticos, né, que se elegeram na eleição aí de 2018, para que eles venham participar desse processo eleitoral de 2020 aí das prefeituras. E chegou até a ser citado aí o nome do deputado federal Nelson Barbudo, que foi o campeão de votos para deputado federal. Isso mesmo. Olha, eu quero destacar uma matéria aqui do portal Gazeta Digital. Mauro contesta números de desmatamento e critica ONGs. O governador Mauro Mendes afirmou que Mato Grosso sempre estará no centro das atenções quando o assunto estiver relacionado à preservação do meio ambiente, já que, segundo ele, é a região que mais produz alimentos e respeita as leis ambientais. A matéria é do GD, do portal Gazeta Digital. A declaração foi feita durante o programa Nota MT, o sorteio. E na semana passada, Mendes e outros 7 governadores assinaram um documento intitulado Carta de Palmas, com compromissos até 2030 pela preservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. E ele falou, né, Lúcio, durante este evento, porque foi questionado sobre as pressões e cobranças que Mato Grosso recebe em relação aos dados de desmatamento, já que Mato Grosso está na Amazônia Legal. O governador defendeu que o Estado tem cumprido seu papel na questão ambiental. Então, e disse que voltou a criticar aí as organizações mundiais, né, internacionais, criticou as organizações internacionais com atuação no setor do meio ambiente que vêm para o Brasil cobrar medidas de proteção ambiental. Esse discurso é de Mauro Mendes. Mauro Mendes, muito parecido, né? É o mesmo discurso do presidente. ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, dizendo o seguinte, que fazem sensacionalismo, show midiático para conseguir mais financiamento das ONGs estrangeiras. Agora, os dados estão aí. Esse levantamento é científico, é feito por satélite. O desmatamento, por exemplo, na Amazônia Legal, nós falamos aqui na semana passada, de julho desse ano para julho do ano passado, foi quase 3 vezes mais o desmatamento, a agressão contra as florestas. Então é o seguinte, qual é a dúvida que existe aí? Qual é a dúvida que existe? Na Amazônia Legal continua se desmatando muito e em Mato Grosso, sim senhor, continua o desmatamento aqui em Mato Grosso. E falta fiscalização. A Secretaria, por exemplo, de Meio Ambiente não tem estrutura para fazer toda essa fiscalização. O IBAMA talvez nem interesse tenha pela orientação do governo central. A Secretaria pode não ter interesse. Estrutura tem. Porque eles têm o programa do satélite, que os caras desmatar uma árvore lá em Alta Floresta, eles chegam sabendo aqui na hora. Eles chegam sabendo aqui exatamente e rigorosamente na hora. Eu sou muito contra esse discurso do Mauro Mendes. Esse discurso do Mauro Mendes é igual do ministro do Meio Ambiente, é igual ao do Bolsonaro. Um discurso para lá de atrasado. Depois ele fala, não, nós estamos cumprindo as leis ambientais, nós assinamos a Carta do Desenvolvimento Sustentável, nós queremos preservar, nós queremos garantir as leis ambientais. Ele fala tudo isso. Mas a manchete está errada, o líder está errado. Ninguém tem autoridade moral porque já desmataram lá as terras deles. Quer dizer que porque eles desmataram erradamente as terras deles, nós vamos cometer o mesmo erro de desmatar as nossas. É evidente que não. E aquilo que é legal desmatar tem que ser autorizado desmatar. Mas tem que ser
como disse o governador, na sequência, não no LIDE, respeitando as leis ambientais. Agora, eu quero ver o governador desmentir os dados, assim, olha, está aqui a fotografia que eles divulgaram. Essa fotografia é mentirosa, porque vejo aqui a fotografia exata, vapo. O que eles fizeram foi uma montagem. Foi uma montagem. Aí está desmentindo o dado científico. Mas temos... Nem Bolsonaro consegue fazer isso, nem o governo de Mato Grosso consegue fazer isso. Essa é a repetição de um discurso machadão. Mas o problema que é para derrubar a árvore. O problema é outro. O problema é outro. O discurso na semana passada da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, sobre os agrotóxicos. Olha, é muito ruim vocês ficarem falando que nós estamos liberando agrotóxicos demais, que esses agrotóxicos fazem mal à saúde humana, piriri, pororó. Ele falou, olha, é ruim vocês fazerem isso, porque prejudica a nossa economia. Então é o seguinte, esse discurso que estão fazendo em relação ao desmatamento, acompanha lá a mesma linha do discurso da ministra da Agricultura em relação aos agrotóxicos. Ou seja, querem desmatar, querem liberar um monte de agrotóxico, e aí o seguinte, não se pode falar porque isso pode prejudicar o Brasil lá no mercado externo. E aí, vão continuar liberando veneno, derrubando florestas, e é para todo mundo ficar quieto. Não, e tem um detalhe. E quem falar está o quê? Está fazendo sensacionalismo, é isso? Mas esse discurso do Mauro Mendes, o discurso do Bolsonaro e do ministro do Meio Ambiente também prejudica a nossa economia. Prejudica a nossa economia. Não vem com essa conversa de que, não, nós vamos falar aqui que está tudo certo, que nós estamos preservando, que esses dados são mentirosos. Até porque... Pelo amor de Deus, desmintam dados científicos com dados científicos. Não vale a pena desmentir dados científicos com lorota, com discurso, com conversa fiada. Tem que desmentir uma foto do satélite com outra foto do satélite. Como eles não conseguem fazer isso, tem feito discurso. Esse discurso pode viabilizar a economia brasileira lá fora, inclusive a economia de Mato Grosso. Agora, Nayara, eu quero falar uma outra coisa aqui. Nós estamos aqui criticando uma fala do governador Mauro Mendes em relação ao desmatamento. Agora, eu quero reconhecer aqui uma fala extremamente positiva do governador Mauro Mendes. É preciso registrar isso. Olha, os agentes públicos, gestores, né, prefeitos, governadores, costumam fazer o seguinte em relação ao Tribunal de Contas, ficar alisando os conselheiros. Agora, eu achei mas muito boa a posição do governador Mauro Mendes em relação ao Tribunal de Contas do Estado. Ele disse o seguinte, olha, crise não é desculpa para negligenciar a gestão. Porque no parecer lá do Tribunal de Contas, eles minimizaram os problemas lá da gestão Pedro Tax para poder aprovar um relatório positivo. E aí o seguinte, Mauro Mendes ironizou os conselheiros do Tribunal de Contas porque foi dito o seguinte, que eles iriam enviar ao atual governo, porque eles falaram o seguinte, que dava para aprovar as contas do governo Pedro Tax, apesar das irregularidades, por causa da crise que ele enfrentou. E aí a ironia que o governador Mauro Mendes fez foi a seguinte, os conselheiros lá avisaram que iriam enviar recomendações para o atual governo, aí Mauro Mendes falou o seguinte, olha, faz o seguinte então, segura um pouco aí, manda as recomendações depois que a crise acabar. E eu estou fazendo esse registro aqui, Antero, porque nada melhor do que ser autêntico. Por exemplo, politicamente, de repente, o pessoal do tribunal vai entortar o nariz para as declarações de Mauro Mendes, mas é melhor ser assim. É melhor colocar as coisas de forma clara, porque é muito melhor ser autêntico do que ser dissimulado. Mas eu vou discordar parcialmente do seu comentário. Que o Mauro Mendes foi autêntico, beleza, foi autêntico, mas mostra desconhecimento do governador. O Tribunal de Contas não podia rejeitar as contas do Pedro Tax. Simples assim.
tecnicamente, eu estou falando tecnicamente na condição de advogado, o Tribunal de Contas não podia rejeitar as contas de Pedro Taques. Só poderia rejeitar se ele tivesse falhado na educação, não aplicado os 25% e aplicou, pelos dados lá do Tribunal de Contas. Os 12% na saúde e aplicou. E estava no limite da lei de responsabilidade fiscal, está certo que baseado numa concessão equivocada do próprio tribunal. Por isso que o tribunal, não podia dar parecer contrário, porque o tribunal tinha culpa no cartório, ao tirar o imposto de renda do cálculo de gastos com funcionalismo. Não podia, porque o tribunal só julgou as contas do governo. E, tecnicamente, julgar as contas do governo, o governador Mauro Mendes demonstra desconhecimento ao fazer esse tipo de crítica. Politicamente, a crítica dele está fantástica. Mas eles escreveram lá que o governador Pedro Taques não respeitou a lei de responsabilidade fiscal. Eles escreveram lá no relatório deles que faltou transparência, que faltou isso, que faltou aquilo, que pegava dinheiro do orçamento que era de uma secretaria e passava para outra. E aí é o seguinte, Antero, o que as pessoas não conseguem entender, apesar de todo o lado técnico da questão, é que como o seguinte, eles fazem lá uma fieira de irregularidades e olha, mas tudo bem, está aprovado. Exatamente. Segue o jogo. Segue o jogo, tem que ser aprovado. Porque, Lúcio, o juiz é o juiz. O juiz não pode julgar fora da lei. Tem que melhorar isso, tem que mudar a lei. Antero, esse negócio de juiz aí, ó, é o seguinte, esse negócio de juiz aí, eu acho que vai chegar uma hora. Não, tem gente vai que chegar uma hora fora da lei. vai chegar uma hora que nós vamos ter que chamar o VAR, né? Bom, bem colocado. Vamos lá para Várzea Grande. Que não seja contra o Corinthians. Né? Vamos falar de Várzea Grande porque na última sexta-feira a gente conversou com o presidente da Câmara de Vereadores de Várzea Grande, o Fábio Tardim, do DEM, que pretende diminuir o número de parlamentares de Várzea Grande de 21 para 17. E a discussão sobre isso vai acontecer nesta semana, na quarta-feira. Confira aí na entrevista. Presidente, e os seus colegas vereadores, eles vão aprovar esse projeto aí para reduzir o número de representantes lá na Câmara Municipal de Várzea Grande? E a proposta aí de reduzir é porque tem gente sobrando, é isso? Sim, eu acredito que sim, até porque foi uma irresponsabilidade das gestões anteriores que passou-se de 13 vereadores para 21 vereadores. Eu acho que não tem necessidade, 21 vereadores, eu acredito que o número de 17 esteja... Como é que o senhor chegou nesse número de 17? Na realidade, nós éramos 13 vereadores, passaram para 21. Eu queria que reduzisse para 15, eu acredito que seria o número ideal. Mas para o projeto tramitar nas casas, eu tinha que ter 8 assinaturas, e eu só consegui essas assinaturas iniciais para o número de 17. E aí os vereadores, por exemplo, esses que assinaram, né, eles fazem as contas. Né? Eu acho que eu vou ter tantos mil votos, então é o seguinte... Se for só 15 vereadores, eu posso ficar de fora. É por aí a análise, não é isso? Para cortar na carne é duro, né? Seja em qualquer lugar, na política, né? Pois é, por aí. presidente, o senhor fala em cortar na carne, seria uma redução. Mas do que adianta reduzir os vereadores se não reduz, por exemplo, o repasse do 10º? O gasto não seria o mesmo, só que agora com um número menor? Não. O que acontece? Nós temos lá, inclusive, tem uma emenda da vereadora Giza Barros, ela que é o quê? Lá nós temos um chefe de gabinete ganhando R$ 1.200. Nós temos, eu acredito, em torno de mais de 100 funcionários ganhando um salário mínimo. Nós queremos o quê? Esse dinheiro para fazer o corte e ser investido, primeiramente, no salário dos servidores e aí sim depois... Ou seja, um aumento de salário. Um aumento de salário dos servidores, que é nada mais justo que é. Porém, nós podemos devolver esse dinheiro, que vai dar em torno de uma economia, no mandato, algo em torno de 8 milhões. Nós podemos devolver o dinheiro para o executivo, construir uma UPA. Esse é o meu primeiro projeto. O dinheiro a ser devolvido, construir uma UPA, podemos construir escola e várias outras coisas. Até a própria Câmara mesmo, que nós não temos nem a Câmara, né, mais. Mas caindo para 17, diminui quanto? Algo em torno caindo para 17 vereadores. De 8 milhões de reais. Por ano? Não. Por 4 anos, por um mandato. Por 4 anos, quer dizer, diminuiria 2 milhões de reais por ano. Por ano. Presidente, uma outra questão. Nós recebemos aqui na TV Vila Real, mas muita reclamação dos moradores de Várzea Grande. Lixo,
esgoto, matagal, buraqueira nos bairros. Os vereadores, eles têm cumprido a missão deles de ir lá no bairro, conversar com os moradores, ver qual o problema que está incomodando as pessoas. É feito isso? Modéstia à parte, eu acredito, não desmerecendo as outras legislaturas, eu acredito que os vereadores de Várzea Grande estão de parabéns. Eles têm ido, têm andado. Lógico que Várzea Grande veio de uns mandatos conturbados, aí mais de 12 anos com problema. Entra prefeito, sai prefeito. Num mês teve mais de 2 prefeitos, teve 3 prefeitos. E o que acontece? Para entrar no eixo, isso demora, leva tempo. A atual administração tem feito uma excelente administração. Diga de passagem, nós temos uma cidade hoje que faz o pagamento dentro do mês, tá? Para os funcionários públicos. Pagamos os empreiteiros. Não é à toa que as concorrências lá é altamente concorrida. Por quê? Porque lá o empreiteiro não tem que estar ali mendigando. Ele fez o serviço, mediu, recebeu. Porém, nós temos esse problema. Nós temos lá mais de 200 quilômetros de asfalto construindo Várzea Grande. Porém, ainda tem mais 200 quilômetros para fazer. Paga o salário em dia, paga o empreiteiro. Paga empreiteiro e tem investido na educação, em tudo mais. Tem reclamação demais, presidente. Nunca vai estar 100%, principalmente na saúde. Hoje nós temos lá o pronto-socorro, uma outra diferença, só que nós atendemos pessoas que vêm de outros estados, de outras cidades e até de outros países. Essa votação é terça-feira. Na quarta-feira. Quarta-feira. E é nominal. Nominal. Todo mundo vai saber quem votou contra. Quem votou contra e quem votou a favor. Eu quero aqui pedir, Lúcio, encarecidamente que a população de Várzea Grande compareça lá na Câmara Municipal de Várzea Grande para podermos... Para fazer ali, uma pressãozinha básica. Ali acima dos vereadores para que aprovamos, que nós vamos deixar um legado para o Brasil inteiro. Só uma previsão de quem conhece um pouco a política. A Câmara vai derrubar a proposta do presidente. É um palpite. A informação que tem aí é o seguinte, de que essa votação lá precisa de ter 14 votos e que já teria garantido hoje, já teriam garantidos 13 votos. Né? Mas precisa esperar essa votação aí de quarta-feira. Teriam garantido até 13 pode chegar, viu, Lúcio? Ninguém vai querer dar o 14º voto. Vamos então com a matéria da SEMI-Mauad, porque acabou a greve da educação em assembleia que foi realizada na sexta-feira. Os grevistas, o Sintep, decidiram então por fim a greve e que retornam às aulas agora, dia 14, quarta-feira. Sêmia conta pra gente os detalhes. Para dar fim à greve, o governo do estado tentou um novo acordo. Na proposta, o governador Mauro Mendes cedeu pela primeira vez o pagamento da revisão geral anual, a RGA. A proposta do governo é uma proposta que não atende satisfatoriamente à reivindicação da categoria. É bom lembrar que os trabalhadores já haviam dito que o governo deveria apresentar uma proposta que visasse integralizar o 7,69 até a próxima data base. E a próxima data base é maio de 2020. Então, o governo apresenta um documento dizendo que senta em maio. O complicador da proposta do governo é que ele apresenta um percentual de 25% para as leis de carreira e 75% para a RGA, mas do que sobrar. Então, os trabalhadores deixar aquilo que é uma garantia já em números, que é o percentual de 7,69, para poder apostar numa sobra que nós não temos governabilidade sobre ela. Por isso, quem terá o compromisso de aprovar e de comprovar de que a proposição que está sendo feita é boa para os trabalhadores é o próprio governo. Então, a greve acabou e quarta-feira, na verdade, os professores voltam às aulas. E, Lúcio, o Sintep falava também, durante entrevistas aí no fim de semana, que ainda vai ter uma reunião para decidir, inclusive eles querem fazer isso junto com os pais, para decidir aquele cronograma de reposição das aulas. Até porque foram mais de 70 dias de greve e agora essas aulas precisam ser repostas. Eu quero fazer aqui... Bom, não sei, Antero vai comentar alguma coisa sobre isso? Não, já era esperada, né, a decisão dos professores. Eu acho que os professores desta vez agiram com equilíbrio, voltaram. Foi importante o governador apresentar a proposta, porque não era bom os professores voltarem sem nenhuma proposta, porque não pode ser o objetivo desmoralizar a categoria dos professores.
registrar. E tomara que agora eles fiscalizem para que o Estado aumente aquele espaço fiscal e possam mais rapidamente repor os seus direitos. Registrar aqui uma informação aí do final de semana sobre aquela história lá de que ia ter prisão em massa de promotores, e o presidente da AMAN, da Associação dos Magistrados, Thiago Abreu, distribuiu uma nota fazendo ali algumas considerações sobre o que foi noticiado e que ele teria mandado um áudio para um magistrado em Brasília, e aí me parece que ele recuou um pouco aqui. Na nota aqui ele diz o seguinte, que a AMAN vem a público esclarecer que as declarações dadas pelo presidente da entidade, o juiz Thiago Abreu, sobre possíveis prisões se referem a qualquer cidadão envolvido no escândalo conhecido como Grampolândia Pantaneira, desde que, óbvio, comprovada sua participação, disse Abreu na nota. O magistrado tem reiterado tal observação todas as vezes em que é questionado sobre o caso, o que se torna, portanto, uma declaração pública sem quaisquer intenções outras que não a de analisar qual seria a postura comum do Poder Judiciário, diz o trecho da nota. E o presidente ainda fez questão de parabenizar a atuação dos magistrados envolvidos nos processos da Grampolândia Pantaneira, que conduzem as ações de maneira célere e respeitando todas as normas processuais, pontuou. Agora, a única coisa aí que não ficou explicado, será que o Correio Brasiliense confundiu uma entrevista com outro áudio? É isso? Porque diz que ele enviou uma entrevista, né? Saiu lá no PNB Online, diz que ele tinha mandado pelo WhatsApp a entrevista da Rádio Capital. Agora, será que o jornalista do Correio Brasiliense vai confundir, não ia identificar que era uma entrevista? Um áudio pessoal para uma entrevista? Era um áudio pessoal, né? Não era a reprodução Lúcio, de uma entrevista. Me parece isso. Nós estamos, pelo site PNB Online, tentando falar com o jornalista, para ver se ele tem esse áudio, que ele diz ter. Mas o presidente da AME, da Associação dos Magistrados, da AMAN, o presidente da AMAN, ele confirma de que o áudio enviado foi a entrevista da Rádio Capital. E na entrevista da Rádio Capital, até eu sou testemunha, eu que entrevistei, ele não falou aquilo que foi divulgado inicialmente, entendeu? Agora, pode ser que tenha falado ao colega dele e que isso tenha vazado lá para Brasília, né? Mas olha, eu não vejo assim grandes escândalos nisso, não. Acho que a turma fica um pouco nervosa, né? Eles estão muito nervosos, sabe por quê? Porque a Janaína Riva vai pedir a perícia do guardião. E se o computador falar, né? Mas assim, se não tem nada, o pessoal do GAECO vai ficar absolutamente tranquilo. Mas o que o Correio Brasiliense disse, que o presidente da AMAN teria falado num áudio que foi vazado, que o jornal Correio Brasiliense publicou, falando em prisão em massa de procuradores, de promotores, tem gente, né, do Poder Judiciário falando isso em conversa de boteco, entendeu? Nos bastidores tem esse comentário. Ainda fala o seguinte, olha, nem precisava ficar muito tempo preso, só um pouquinho, só para fazer a foto. Quer dizer, existe aí o seguinte, tem uma fogueira de vaidades aí imensa. Tudo bem, Antero, concordo com tudo que já foi dito aqui. Quem errou tem que pagar pelos seus erros. Isso daí não tem outro caminho, tem que pagar, não é? Quer dizer, grampo ilegal é um escândalo, é uma vergonha, é uma agressão contra todo mundo. Agora, esse tipo de coisa que anda ocorrendo aí não ajuda em nada, só atrapalha, né? Essa guerrinha particular que se instalou aí não contribui. Mas a guerrinha aconteceu porque tem sido deplorável a atuação do Ministério Público. O que leva a intuir que essa deplorável atuação, o Ministério Público não é assim. O Ministério Público normalmente pede para apurar tudo. O Ministério Público tem brecado, tem atrasado as investigações da questão da Grampolândia, né? Por isso é que leva a essa interrogação.
teria alguém do Ministério Público envolvido? Os militares dizem que tem. Eu acho que tem que apurar. Vamos então, Lúcio, muito obrigada, bom lá. dia. Bom dia. Antero, bom Boa dia. terça para nós todos. Obrigada. Boa segunda. Boa segunda. Terça Bom e dia amanhã, pra mas você. boa terça. Bom dia para você. Você fica agora com o Jornal da Manhã.